livra-me, Jesus. Oi, Oi, pessoal. amiga, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, amiga. Aqui, agora sim. Oi, amiga. Vamos esperar esse pessoal bonito chegar para a gente começar a nossa. Amiga, que música é essa que estava tocando aí? Amei. Ó, Hashtag ora- amei. Oração do cristão medieval. Jesus tinha que ser do passado mesmo, porque esse desejo de não ser honrado e de não ser louvado é bem a cara dos pais do passado mesmo, né? Pessoal, vamos chegando, vamos entrando. Hoje nós vamos ter uma conversa, um diálogo muito bom a respeito da oração. Eu quero levar vocês para Apocalipse 8 e junto nessa conversa com a minha amiga, a gente vai tratar de pelo menos 4 pontos dentro desse texto que vai movimentar a nossa vida de oração, que vai fazer a gente repensar, que vai fazer a gente ser medido dentro das nossas perspectivas e principalmente vai nos desafiar a entrar numa vida prática, né, amiga? Porque Com teoria de certeza. oração sem praticidade, nem pensar. Amiga, fala Verdade. oi para esse povo aí, amiga. Você tá tão Oi, bonita com esse povo! cabelo liso, amiga. É uma Ai, amiga, gata. é a progressiva, amiga? Pessoal, sejam bem-vindos. É um assunto que muita gente estava procurando. Que dia que vai ser a live? Que dia que vai ser a live? Falar sobre oração. É tão bom ouvir sobre oração em termos práticos também, né? Porque às vezes o que o pessoal mais quer é como eu posso usar isso no meu dia a dia, na praticidade, como orar, e isso vem dos séculos, né? Essa foi a pergunta dos discípulos, né, para Jesus naquele tempo. Uhum, Ensina-nos a orar. Esse é um pedido que ressoa de geração em geração. Como orar, né? uhum, Isso uhum. é tão importante, né? E olha, gente, a proposta dessa conversa, desse bate-papo hoje é tirar o nosso coração de um lugar teórico, né? Como a Nery falou. Nos envolver numa praticidade, mas mergulhando um pouco mais no assunto oração. Acho que todos nós, principalmente aqueles que foram criados num ambiente cristão, aprenderam lá na escola dominical, na igreja, que orar é falar com Deus, né? E é claro que a gente repetia isso quando era criança, e a gente talvez tenha ensinado assim para os nossos filhos. E de fato, orar é falar com Deus, mas a gente esquece que todo diálogo passa também pelo ouvir. Então nós vamos falar um pouquinho, uma das características das 4 que nós vamos tratar hoje, está intimamente ligado ao fato de que a oração é, antes de qualquer coisa, ouvir. Então eu espero que a gente tenha um tempo muito proveitoso. A gente vai esperar aí mais uns 2 minutinhos, que o pessoal está entrando, nós marcamos para as 4. Então o pessoal está entrando. A gente vai esperar mais alguns minutos para que ninguém perca absolutamente nada do que vai ser tratado aqui. E uma coisa boa é que a minha amiga Nery é extremamente esperta em assuntos de tecnologia, né? Eu sei o básico dos básicos. E ela vai depois deixar isso no YouTube, ela vai fazer lá as mágicas dela, né, amiga? E para que Olha, a você. gente vai deixar mesmo Sim, disponível, mas enquanto a gente está esperando, tem esse aviãozinho aqui embaixo, você pode mandar para os seus contatos, vem assistir uma live comigo sobre oração, chama os ótimo, amigos, vamos fazer disso aqui um bate-papo bem gostoso para a joia. gente envolver nesse assunto, né? E eu que nem sabia que tinha um aviãozinho, agora eu descobri, não sabia para que servia, descobri agora. Amiga, Então, gente, aperta nesse aviãozinho, vai lá nos azulzinhos, clica e me envia que eles chama, vão saber. tá Isso, bom. amada! Gente, é sempre muito bom estar com a minha amiga, né? Ela foi uma encorajadora para mim nessa questão da gente gravar juntas, porque eu sempre fui muito reticente com isso, ela sabe as razões,
Mas assim, tem sido uma experiência boa. É claro que a gente não consegue fazer isso todos os dias, todo o tempo, porque mesmo que estejamos reclusas, a gente tem um monte de coisa pendente para resolver, né, amiga? Tem que Mas orar, né? Tem que tirar o tempo de orar oração. é lógico. Mas assim, eu acho que está sendo muito válido. As duas primeiras lives que a gente fez sobre vida devocional, eu tive um retorno muito satisfatório, muito joia, né? E eu acho que vale a pena gastar um tempo, se programar para isso e vamos que vamos. Então, acho que a gente pode começar. O que você acha, amiga? Espera mais Vamos um lá, pouquinho. Vamos lá. vamos lá. Tem muita gente que depois, vai chegando depois, que volta a live lá no começo depois e Ah, tem jeito de acompanha. voltar, amiga. Tá bom, Amiga, você pode assistir tá de bom, tá novo bom, depois, amiga. amiga. Viu? Tá bom. Gente, então vamos lá. Vocês são todos muito bem-vindos nesse momento, né? Nesse tempo de diálogo entre a Nery e eu. E a gente escolheu esse tópico oração exatamente porque nós acreditamos, a nossa casa acredita junto, que orar é muito mais do que ir diante de Deus e colocar as suas lamentações, as suas ansiedades, os seus pedidos, né? Então eu quero começar com vocês, tá? Eu vou começar aqui no texto de Apocalipse. Eu quero ler com vocês esse texto de Apocalipse, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do versículo 1. São só 6 versículos, mas são muito intensos. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Capítulo 8 de Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então eu quero começar lendo esse texto, que é um texto bem conhecido quando a gente vai falar sobre oração, sobre súplica, sobre intercessão, mas eu queria puxar com vocês alguns aspectos desse texto nessa tarde, né? O versículo 3 diz que todo esse incenso misturado às orações, né, ele é oferecido num lugar determinado. A Bíblia diz o seguinte, que ele sobe sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então eu quero começar dizendo o seguinte, que a nossa vida oracional, que as nossas súplicas, que as nossas intercessões ocupam uma posição. Quando essa palavra diante é usada aqui nas Escrituras, trata-se de uma preposição que denota posição. Então, existe um lugar específico onde as orações dos santos são depositadas e o texto diz que é diante do trono. Aí a gente pensa, mas espera aí, as nossas orações são depositadas ou derramadas diante de um objeto? Absolutamente não. Se vocês se lembram de Apocalipse capítulo 4, quando esse lugar onde o trono está é descrito, existe alguém que está sentado no trono, né? E o capítulo 4 mostra que quem está sentado no trono é o próprio Cristo. Então, nós começamos afirmando que todas as nossas súplicas, todas as nossas orações, todas as nossas intercessões, toda a nossa oração de ação de graças, de lamento, são depositadas diante do Cristo que se assenta no trono. Isso é formidável, né, amiga? Isso é encorajador. É maravilhoso. Agora, tem um ponto aqui que está implícito nesse texto que nos torna muito mais cheios de coragem para praticar e cultivar a nossa vida oracional. Quando no capítulo 4
Cristo é descrito no trono, então a gente vai ver que vários adjetivos são derramados sobre o Cristo. Eles começam a exaltá-lo. O santo, o todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, eu comecei a pensar que se o Cristo é aquele diante de quem as nossas orações sobem ou estão presentes, e ali ele é enaltecido com muito de seus atributos, eu pensei que a gente precisa entender os atributos do Cristo que recebe as nossas súplicas. Então ele é chamado de santo no versículo 8 do capítulo 4. E santo diz respeito àquele que é separado de um todo. Ele é chamado de o Todo-Poderoso. E eu amo essa característica, porque a palavra no original aqui é Pantocrator. E Pantocrator significa aquele que tem o controle de todas as coisas e as governa. As nossas orações estão diante do Pantocrator de Deus. Aquele que tem o controle de todas as coisas e aquele que tem o governo sobre todas as coisas. Então, as nossas súplicas, as nossas intercessões não são lançadas ao acaso, não são lançadas àquilo que é duvidoso, mas quem se assenta no trono é o Pantocrator de Deus, aquele que governa sobre tudo, aquele que rege a história, que tem a mão superior e de governo sobre todas as coisas. E aí os atributos avançam e citam que ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, o Cristo, diante de quem as nossas orações são depositadas, ele não está preso ao tempo, mas ele criou o tempo, ele controla o tempo, ele não se precipita e ele não se procrastina. Então, prestem atenção, gente. Nós já precisamos pensar que o lugar, a posição que as nossas súplicas ocupam diante do Cristo de Deus é um lugar de extremo poder, de extrema autoridade. Então nós não tememos em dizer que, de fato, a oração é o lugar de maior influência que nós temos. O que você acha disso, amiga? Não, é maravilhoso, maravilhoso. E saber que, não sei se você vai falar dessa característica, que ele é homem no céu. Então, como homem no céu, perfeito, aquele que tomou nosso lugar, ele entende a nossa humanidade e intercede por nós também. Uhum. Né? Vive para interceder por nós, né? Então já é aí um gancho para aqueles que amam escatologia de que a vida oracional não vai cessar quando Cristo vier reinar sobre a terra. Não vai cessar, porque uma das características do Pantocrator de Deus é que ele vive para interceder por nós. E o próprio Salmo 2 diz que ele vai olhar para o Pai no final de todas as coisas e dizer: Pai, olhando para o que Deus disse, pede-me e eu te darei as nações, ele faz uma súplica: Pai, me dá as nações por herança. Então, irmãos, quando nós tratamos de intercessão, nós não estamos falando de um hábito religioso, nós não estamos falando de uma prática que seria usada para lamento. Nós estamos falando de um ponto que eu quero entrar com vocês aqui, que é o primeiro ponto do que nós vamos trabalhar, que orar, interceder, suplicar é muito mais do que uma prática religiosa, né? Muitos de nós carregam esse fardo. Orar, interceder, suplicar, trata de relacionamento com Deus. Além de uma disciplina espiritual que nós somos convidados a seguir, a respeito de oferecer a Deus as nossas ansiedades ou falar com Ele sobre as nossas circunstâncias difíceis, nós precisamos pensar que Deus não projetou a oração para se tornar apenas um dever ou a gente cultivar a oração só para concentrar no resultado dela. Não. Orar é um encontro, gente. Oração é um encontro com Deus, diz respeito a relacionamento. E eu acho isso fantástico.
Quando a gente está pensando sobre esse processo relacional, que a oração faz parte de, nós temos que nos lembrar que, se tratando de um aspecto relacional, envolve um diálogo. Então, não é errado afirmarmos que orar é falar com Deus, mas o que nós precisamos nos concentrar em, e que não é muito usual em nossa cultura contemporânea, é que, se é um diálogo, orar também fala de ouvir. Então, esse convite relacional, ele passa pelo seguinte aspecto: nós vamos expor nosso coração, nós vamos expor nossas demandas, nós vamos clamar a Ele, nós vamos deixar que as nossas ansiedades sejam vistas nesse processo relacional, e isso é ótimo, porque a palavra de Deus diz em Cantares que o noivo, se referindo à noiva, ele diz que tem prazer na voz dela. Ele gosta de nos ouvir. Isso é muito bom. Faz-me ouvir a sua voz, né? Exatamente. E saber que a gente pode falar sobre todas as coisas. Mas, pessoal, se orar, num primeiro aspecto do qual nós estamos falando, é uma via de relacionamento com a Trindade, o diálogo também envolve silenciar a nossa voz para ouvir o que o outro está dizendo. E no caso aqui, é para ouvir o que ele tem a dizer a respeito de todas as coisas sobre nós, sobre os assuntos que trouxemos diante dele, sobre o que o coração dele tem para nos dizer. Enfim, alguém orou pensando que orar era falar, mas à medida que foi amadurecendo na sua vida oracional, percebeu que, antes de tudo, orar é calar e ouvir. Não é, amiga? Isso é muito forte para nós, né? Com certeza. E falar com o coração. Falar E com ouvir com o coração, né? Uhum. Ouvir essa voz que ela vem, e muita gente, Ariadna, tem essa dúvida. Como que eu ouço a voz de Deus? Isso é audível? É a sensibilidade no coração de percebê-lo, né? Perceber a sua presença, perceber a sua voz. Uhum. E uma coisa que é muito importante nisso é que eu sempre, quando a gente está ensinando sobre ouvir a voz de Deus, eu sempre gosto de dizer que esse é um conhecimento progressivo na nossa vida relacional, né? Eu sempre uso o exemplo do meu amor, do Paulo. Quando nós começamos o nosso relacionamento, eu não tinha tanta familiaridade com a voz dele. Mas a partir do tempo gasto, do tempo juntos, do ouvir e do falar, eu comecei a ter a familiaridade ao ponto de que, mesmo que eu estivesse de costa e ele entrasse num ambiente com muitas outras vozes, eu conseguia distinguir, discernir a voz dele das demais. Porque o relacionamento faz isso. O relacionamento nos aproxima do Cristo. O relacionamento nos faz perceber e discernir a voz dele. Por isso a oração é, num primeiro momento, um lugar de relacionar-nos com a Trindade. Porque nós somos convidados a abrir o nosso coração, como a Nery falou, nos rasgando, mas ele também nos convida para praticar o silêncio, a fim de que a gente possa ouvir aquilo que ele tem a nos dizer a respeito de todos os assuntos. E aí, amiga, entra um ponto muito interessante que a igreja contemporânea perdeu ao longo dos anos, né? Mas que, graças a Deus, isso tem sido recuperado. Nós precisamos compreender que Deus tem segredos para repartir com aqueles que são dele, né? A palavra de Deus diz no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade aqui é uma palavra hebraica, code, que significa conselho confidencial, conversa familiar, segredo. E eu gosto muito dessa palavra, amiga, porque é a mesma palavra usada para divã, aquele objeto do profissional da alma, né? Que ele deita ali o seu paciente para poder ouvi-lo. No caso, ouvir o coração.
Exatamente. Quem se deita nesse divã de uma forma bem natural, dizendo de uma forma bem humana, né? Quem se deita nesse divã é o nosso Deus e Ele quer rasgar o coração dele para que a gente possa ouvi-lo. Então, gente, o primeiro aspecto que a gente vem tratando com vocês nesse diálogo é que a oração é relacionamento, é um encontro. E se é relacionamento, envolve diálogo. E se é diálogo, você pode falar, mas você também tem que se disciplinar na prática do silêncio para ouvir aquilo que ele tem a dizer. E uma das coisas que eu tenho experimentado, amiga, e depois eu quero que você comente um pouquinho sobre isso também, é que as minhas orações mais eficazes partem do ponto de ouvi-lo, de sair daquilo que eu penso, de entender o que ele está dizendo para mim. E outra coisa, quantas experiências eu tenho experimentado no seguinte ponto: eu derramo sobre ele tudo o que eu tenho para derramar, e quando eu me silencio, eu sou tomada de um conselho que me mantém sóbria, que me alinha, e que ele fala com o meu coração sobre pontos que eu nem havia pensado a respeito daquele assunto, ou outros assuntos que eu nem havia tocado, como, por exemplo, ele ter a nossa atenção para ouvi-lo ao ponto de repartir conosco as aflições do coração dele. Eu sempre digo, e você já me ouviu dizendo isso, o poeta olhou para o coração de Deus e disse: eu vi o coração de Deus, e o coração de Deus é uma ferida aberta. Então ele quer repartir com aqueles amigos que estão prontos para ouvi-lo quais são as demandas, as chamadas emergenciais, como a gente pode ser mais ativo e efetivo numa vida oracional. Isso é muito forte, amiga. Fala um pouquinho sobre isso, da sua experiência. Uma frase que a Ariadna nos ensinou e que virou um estilo de vida para nós é sentar, ouvir, levantar e obedecer. Isso aí. Então, sempre que a gente vai para o lugar de oração, a gente vai disposto a sentar e ouvir, e não só sentar e ouvir, como levantar e fazer daquilo que ouvimos uma prática. Uma das coisas que a Ariadna sempre fala, e eu repito, é que nós somos responsáveis por aquilo que ouvimos de Deus. Isso aí. Enquanto ele não fala, nós estamos na ignorância, mas quando nós nos dispomos a sentar, ouvir, nós temos uma responsabilidade quanto àquilo que ele nos fala, porque se a gente ouve e sai e não faz nada, a gente passa de ignorante para desobediente. Isso aí. Né? E a fé, para o judeu, crer é a mesma coisa que obedecer. Não tem diferença dessa eu tenho fé, eu creio. Não, se você crê, você está dizendo para mim que você também é obediente à palavra de Deus. É isso e eu aí. tive uma experiência certa vez que eu estava muito mal, e às vezes a religião nos diz assim, a sua oração tem que ser um formato, você tem que falar palavras bonitas para Deus. E eu não estava com nenhuma palavra bonita para falar para Deus, porque eu estava muito mal, uma situação muito difícil que a gente estava vivendo. E eu cheguei aqui em casa, eu custei chegar em casa para correr para o lugar de oração. Sabe quando alguém chega em casa com dor de barriga? Eu estava com dor de oração. Eu precisava chegar em casa e orar. E aí eu cheguei e eu já me coloquei de joelho e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí eu fui falando algumas coisas para Deus, falei, Deus, o que adiantou esse tempo todo? E fui falando, porque ficando Deus conhece nua, né, amiga? fui tirando a roupa e mostrando toda a minha nudez. Falei, Deus, o Senhor conhece a minha verdade no íntimo, mas o Senhor deseja que eu fale. E aí eu fui falando e eu falei assim, eu não suporto seu silêncio. O Senhor está calado em relação a tudo isso. Eu não suporto percebê-lo em silêncio. Fala comigo.
E aí eu calei, depois de ter falado, eu calei. Calei, fiquei um tempo em silêncio, e ele disse assim para mim, eu vou falar. Vai lá em Malaquias, que eu quero falar Hum, com você. E aí uhum, abri, o texto dizia assim, exatamente assim: dura coisa disseste aos meus ouvidos. Porque você disse, do que hum, adiantou servir ao Senhor? Quando as pessoas que fazem, praticam mal, se dão bem e nada acontece com elas. E era exatamente as coisas que eu estava perguntando para o Senhor naquele momento. Aí ele sim. disse assim: mas eu tenho um memorial diante de mim. Glória. E naquele dia esse memorial será aberto, e nisso vocês verão a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Hum. Amiga, eu saí daquele lugar igual o menino quando leva o irmão mais velho para a escola. Mexe comigo agora. Muito bom. Mexe, agora eu quero que você mexe. Meu irmão está aqui. Amiga, amiga, se nós descobrirmos no espírito o poder de ouvir, isso vai mudar toda a nossa espiritualidade, a nossa relação com o Senhor, ela vai dar um upgrade super Upgrade. importante para nós, né? E esse desafio de entrar nesse processo do diálogo vai nos levar para o segundo ponto que eu quero lidar hoje, é que Deus nos chama para uma vida de maturidade oracional, onde nós vamos aprender a orar alinhados, alinhando a nossa mente, as nossas intenções, as nossas vontades e as nossas direções em Deus. Porque quanto mais cultivamos a vida oracional, mais espaço a gente oferece para o Espírito Santo nos alinhar à vontade perfeita de Deus e nós vamos começar a orar de uma forma muito eficaz. Vocês lembram em João 15, 7, aqui nas Escrituras, quando Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amiga, eu sempre tenho uma crise com esses textos, você sabe disso, com esses textos dos evangelhos, né? Porque eu ouço Jesus falando assim, gente, olha, se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e vai dar certo, vai ter resposta. Em outros lugares, Jesus vai dizer assim: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome será concedido a vocês. Aí eu falo: meu Deus, então onde é que está o erro? Quantas orações a gente já fez, né? Toda a nossa lista, no final a gente termina em nome de Jesus. E a gente Meu não vê a Deus. resposta, né? Mas a gente talvez não tenha compreendido o que de fato significa orar em nome de Jesus, ou orar com a nossa mente, o nosso coração, as nossas vontades e as nossas direções alinhadas com o Pantocrator de Deus. A palavra permanecer fala de não tornar-se diferente de. Então, quando Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês não forem diferentes de mim no que eu penso, em como eu dirijo, e estiverem alinhados comigo, então o que vocês pedirem será feito, porque é exatamente o que vocês estão fazendo, orando em meu nome, como se eu estivesse Uau. orando sobre aquilo. Então, no segundo momento, a gente olha para a oração e ela nos convida para um alinhamento, o nosso modo de pensar, as nossas perspectivas, os nossos sentimentos sobre todos os assuntos, as verdades, as pessoas, as situações. Jesus quer que nós vivamos uma vida de permanência. Ou seja, em tudo que envolve a nossa vida oracional, não sermos diferentes dele, mas estarmos alinhados no que ele pensa, andando como ele quer. Se num primeiro momento orar é relacionar-se com Deus, num segundo momento ele nos chama para sair do óbvio, do óbvio. Então, eu tenho uma situação, eu sei qual é a coisa óbvia a orar sobre aquilo.
Eu vou fazer essa oração e Deus vai me escutar? Claro que vai. E nós temos a ajuda do Espírito Santo porque somos incompetentes para orar como convém. Então o Espírito vai nos ajudar nisso. Mas existe um chamado de maturidade na vida de oração que nos chama a cultivar tanto esse espaço e fazer com que ele faça parte de quem nós somos, da nossa identidade. E eu vou chegar com a situação e, ao contrário de orar aquilo que é óbvio, eu vou me calar diante do Cristo, dizer: Senhor, eu sei o que eu devo orar pela circunstância óbvia, mas o que exatamente o Senhor oraria se estivesse em meu lugar? E quando essa oração vem ao nosso coração, então essa é uma oração feita em nome de Jesus. Então se cumpre aqui: tudo que orardes ou pedirdes ao Pai em meu nome, alinhados comigo, sob a minha perspectiva, então o Pai vai responder vocês. Isso é demais, amiga. Isso é uma bomba atômica. Isso é uma bomba atômica! Isso é lindo demais, gente. Isso é lindo. Lá em Gênesis, Deus mostra a vontade dele em relação à unidade, e eu acho incrível que Jó está naquele perrengue todo, naquela peleja toda, e pensa, cada oração que Jó ia fazendo e falando com Deus, aí chega um dia que Jó fala: quer saber, não vou orar por mim não, vou orar pelos meus amigos. Aí Deus vem e muda a sorte dele. Então, pensa. Amiga, existe uma vida de oração madura e Deus quer chamar todos os seus filhos para esse lugar. Essa maturidade oracional, ela não é seletiva. Ela pertence àqueles que entendem o papel da oração no relacionamento com a Trindade e que se obstinam, e aqui obstinação é bom, se obstinam em gastar-se num cultivo dessa vida. Então, nós vamos tocar num estilo de oração que ultrapassa aquilo que é óbvio, que vai além do que é óbvio. Então, o Espírito Santo que nos ajuda em nossa incompetência, em nossa fragilidade de percepção, vai começar a trazer discernimento para nós do que e como orar. E aí, quando esse segundo aspecto de orar alinhados com o Senhor começar a crescer dentro de nós, as nossas orações terão um efeito extraordinário na história, na vida de pessoas, na vida de nações. Gerações inteiras serão tocadas por esse estilo de vida oracional quando nós passarmos a ser orientados por aquele que habita dentro de nós. Então, gente, quando a gente fala isso para vocês, a gente não está dizendo que nós alcançamos, de jeito nenhum. Nós somos iniciantes nesse processo, mas nós queremos encorajar vocês que estão nos ouvindo de que existe um ir além na vida oracional, que existe um ponto mais alto, né? Claro que Deus respeita as etapas da nossa vida espiritual. Todos nós começamos uma vida de infância, mas Ele nos chama e nos convida para amadurecermos. Passa pelo primeiro ponto. Oração não é apenas um dever ou uma disciplina religiosa. Oração é relacionamento. Oração é um encontro. E depois nós esbarramos nesse segundo ponto. Nós podemos sim orar alinhados com o que Deus pensa, com o que Ele quer, com o que Ele espera, com a perspectiva dele. A gente precisa lutar e cultivar a oração exatamente para chegar nesse ponto, gente. Amiga, isso é possível, não é? Isso é possível. Isso é possível. E é viciante, né, amiga? É viciante. É viciante esse lugar. Não tem jeito. Descobrir a vontade de Deus, gente, é um vício. Até porque, quando você descobre a vontade de Deus, você descobre um lugar de... você se vê completo. A gente só se vê completo, pleno. A palavra é pleno. É isso aí. A gente só se percebe pleno no centro da vontade de Deus. Não tem outro lugar. No casamento,
se o meu casamento está no centro da vontade de Deus, na criação dos meus filhos, na minha vida, nas minhas emoções, tudo, a oração ela nos traz para um lugar chamado centro da vontade de Deus. É Isso por aí. isso que Jesus ele não estava desesperado com a cruz. Quando ele olha, ele fala: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, que seja Seja feita feito. a sua vontade, não a É isso minha. aí. Porque É o isso aí. melhor lugar, Jesus sabe disso desde sempre, é na vontade de Deus, É, ainda que seja a morte, ainda que seja a cruz, ainda que seja se entregar numa cruz. Melhor, porque, veja bem, Adão fracassou no Éden, estava tudo pronto, estava tudo perfeito, o pecado entrou. Mas Jesus, no deserto, ele vence o diabo fazendo o quê? Está escrito. A vontade do meu pai é essa. Então não é, é um lugar. Você pode estar num deserto ou num jardim. O que determina é qual a vontade de Deus. e conhecer essa vontade, amiga. Que o grande desafio para nós é exatamente esse conhecimento da vontade. Aí nós somos remetidos a outro ponto que depois a gente pode fazer uma live só sobre isso, né? Que é encontrando a voz de Deus nas Escrituras. Então, assim, Nossa, aí é mergulhar, né? É tocar a voz de Deus nas Escrituras, é passar pelos filtros do insight interior, do conselho de pessoas maduras e da autenticação na palavra, né? Mas, gente, pensando aqui, não vamos viajar muito, né? Porque esses assuntos deixam a gente muito animados interiormente, né? Então, assim, repondo, né? Revisando com aqueles que chegaram agora e depois vocês podem ouvir essa live desde o início. A oração é, antes de tudo, um relacionamento. Nós somos convidados a deixar a infância oracional para uma vida de cultivo maduro na oração, que vai nos fazer orar alinhados com o que Deus quer, com o que Deus pensa, sob a perspectiva dele. E dentro desse aspecto, antes de passar para o terceiro ponto, eu queria encorajá-los no seguinte: agora, dentro da vida oracional de vocês, comecem a cultivar de forma prática o seguinte aspecto: você tem um alvo a orar. Antes de você levá-lo a Deus dentro do óbvio, silencie e pergunte ao Senhor: Senhor, como eu devo orar por essa situação? Como eu devo orar por esse alvo? De que forma eu devo levar isso diante do Senhor em nome de Jesus? E ouça. Muitas vezes o que nós vamos ouvir não estava presente na nossa perspectiva, não estava presente naquilo que a gente nem sonhava em orar. E aí o Senhor nos traz uma perspectiva divina, assertiva, madura, e nós começamos, no primeiro lugar, a ser tomados por uma sobriedade, a nossa confiança nele é dilatada, e aí nós vamos orar de forma madura, de forma correta, e podemos fazer isso em nome de Jesus. Ah, Ariadna, mas a minha vida de oração então não teve efeito nenhum? Não. Orar é sempre causa e efeito, né? Deus sempre vai nos corrigir, o Espírito sempre vai nos ajudar na nossa incompetência. Mas o convite é: deixa a infância, avança um pouquinho mais, vem para essa vida madura. E aí, amiga, a gente entra naquele que é o terceiro aspecto que por muitos anos, principalmente no início da minha vida com Jesus, me trouxe um certo fardo, uma certa opressão, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Gente, como é que eu faço isso? eu olhava para esse texto, vou abrir aqui, olhava para esse texto e pensava assim, gente, está aqui uma palavra que nunca ninguém vai conseguir obedecer. Porque como será que alguém consegue orar sem cessar, de forma ininterrupta? Aqui eu quero tratar o terceiro ponto com vocês. Um convite para uma vida de oração sem cessar. E a oração sem cessar é aquela que não sofre interrupção, que é contínua, que é frequente, que é assídua.
Mas vamos mergulhar um pouquinho nesse texto, né? Quando Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica, e é um imperativo, não é uma escolha, orai sem cessar, a palavra aqui é a dialeiptos. E aqui na palavra, a tradução significa sem interrupção, continuamente. Então Paulo olha para a igreja e fala assim, gente, a dialeiptos, orem em a dialeiptos, que não haja interrupção, que seja contínua. Eu li esse texto e eu pensava, nunca vou conseguir. E talvez seja isso que as pessoas que estão nos ouvindo sintam. Assim, fracassei, eu já sei que eu fracassei. Mas presta atenção. Quando Paulo começa esse texto, essa parte da narrativa, falando sobre diversos deveres do cristão, ele começa a partir do versículo 5, mas eu vou a partir do versículo 1 de Tessalonicenses 5, eu quero focar no versículo 12 de 1 Tessalonicenses 5, que diz o seguinte, Paulo começa, antes de falar sobre orar por cessar, sem cessar, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Aí ele começa uma série de ordenanças. Só que aqui no texto há um segredo que a gente passa rápido por ele. Paulo está falando para um grupo de pessoas. Paulo não está lidando com um indivíduo. Ele está falando, agora vos rogamos, irmãos. A palavra aqui é adelphos, que significa coletividade. Uau. Gente, nenhum de nós sozinhos conseguimos cumprir o orai sem cessar. Esse é um imperativo para a coletividade. Meu Deus. O corpo consegue cumprir essa palavra. Eu e você podemos olhar para ela e dizer, mas não há como cumprir esse versículo de forma integral. Nenhuma pessoa na Terra pode manter uma vida de oração contínua. Porque ela Nem está Jesus ligada. fazia isso, né? Exatamente, ela está ligada. Em algum momento ela está falando, e outra ela está dormindo. Né? Ela tem Sim. que descansar. Certo. Nenhum de nós, como indivíduos, podemos fazê-lo. Mas, como corpo de Cristo, isso é absolutamente possível. Uau. Nós começamos a assistir um movimento de Deus levantando a sua igreja, o seu coletivo, para orar. Quantas salas de oração contínuas, de horas, têm surgido em toda a terra. A gente tem o exemplo lá do IHOP com Mike Bickle. A gente tem o exemplo aqui em Florianópolis com o pessoal do F-Hop. Nós temos exemplos na Igreja Sofredora, na Ásia e no Oriente Médio, e vários outros pontos do Brasil e do mundo, onde o Espírito de Deus está chacoalhando o corpo para entender a importância da oração coletiva, amiga. Quando isso nos tomar, quando a oração passar a fazer parte e ir além de uma das disciplinas do nosso tempo devocional, mas ela começar a fazer parte de quem de fato nós somos, da nossa identidade, né? Nós não vamos conseguir abandonar a nossa responsabilidade no orar sem cessar. Eu gosto muito de um comentário que era feito sobre Francisco de Assis. Ele foi comentado certa vez por alguém que ele parecia mais uma oração em forma de homem do que um homem orando. Meu Ele Deus. foi tão... Gente! Meu Deus! Foi falado sobre alguém. Gente, aquela pessoa parece mais uma oração em forma humana do que alguém orando. Então, o grande segredo do orar sem cessar não é focar no indivíduo e lançar sobre ele essa responsabilidade para que a nossa frustração cresça e a gente diga, é impossível, nós não vamos conseguir cumprir, não vamos conseguir chegar lá. Mas o grande segredo é que em adelphos, na coletividade, é possível uma vida de oração contínua que nunca cesse, dia e noite, 24/7, diante do Senhor. Agora, o que cumpre a nós nesse processo? A nós cumpre conhecer qual é a responsabilidade individual que nós carregamos no estabelecimento de uma cultura de oração contínua na nossa geração.
O que cumpre a mim? O que é responsabilidade minha no processo de orar sem cessar? Então, compreenda isso diante de Deus e responda isso de forma prática, ativando a sua responsabilidade dentro de 1 Tessalonicenses 5,17. Entendeu, amiga? Isso é possível. Através da coletividade, isso é possível. E é tão possível que quando a gente entende o que o pai disse para o filho, pede-me e eu te darei as nações por herança. Ele disse para o filho, ore, deixa eu te dar nações. Então, se nós queremos nações em nome do filho, né, orar em nome do Senhor, eu lembro uma vez que a gente criou um grupo de intercessão Kids, as crianças orando, cada semana a gente orava por uma nação diferente. E ver aquelas crianças prostradas diante de uma bandeira, chorando, gente, não tinha preço, não tinha preço. Eu acho que Deus fotografa essas cenas, entendeu? Como eu sou Se ele não fotografou, então, eu fotografei, gente, porque estava lindo demais. Tem cena que Deus não deixa passar batido. Quando a gente chegar naquela grande galeria de momentos que Deus amou, uma cena dessa vai estar lá, certeza, amiga. Amiga. E assim, eu olhando aquelas crianças chorando, orando por crianças em países perseguidos, porque a gente sempre trazia uma história. Olha, a Anne perdeu o papai e a mamãe, porque o papai e a mamãe serviam a Deus. E cada história, assim, vamos orar, e é uma história verídica, né? Trazendo uma história de verdade, uma criança de verdade, nós vamos orar por ela, porque ela está sofrendo agora. E foi tão interessante que mais para frente, uma dessas famílias recebeu o desafio de adotar uma menina, que ela estava sofrendo muito, maus tratos e muitas coisas ruins. E aquela mãe que tem uma filha, criança também, praticamente a mesma idade da menina que ela precisava adotar, ela pensou assim, como que eu vou falar para minha filha que agora ela vai ter uma irmã da idade dela? Que eu vou trazer uma irmãzinha para cá e ela vai cuidar dela, ela vai ter que dividir os pais. Toda a rotina familiar ia ser mudada, né, amiga? Mudada, filha única. Para o resto da vida, né? Para o resto da vida, e uma filha única. Então, o que eles fizeram? Sentaram com ela e falaram, filha, você lembra quando você estava indo para a igreja, orando pelas nações perseguidas, que as crianças estavam sofrendo e tal? Lembro, mamãe. Então, chegou a hora de você fazer essa oração se cumprir na sua vida. A gente vai trazer uma criança para cá que ela sofre também. E aí aquela criança já tinha sido preparada naquele lugar de intercessão. Que amiga, orar, orar em nome de Jesus. Então ela sentou, ouviu, levantou e obedeceu. E ela falou assim, mamãe, a gente só tem uma cama aqui. Eu vou dar minha cama para ela. A gente só tem um quarto aqui. Eu vou dar meu quarto para ela. E foi tão incrível o que Deus fez com essa família, que Deus deu uma casa para essa família muito maior, muito mais espaçosa, porque é teoria da prosperidade? Não, por causa de uma criança. Ele é pai dos órfãos, né? Ele é pai dos órfãos. Isso aí. Amiga, foi extraordinário a gente vendo isso acontecendo. Uma oração. Eu gosto daquele texto, amiga, que fala assim, que Deus fala com Agar. Vai lá, tem um poço. Eu ouvi o clamor do menino. Ai, meu Deus, que lindo. Eu ouvi o clamor do menino. Então, gente, nós precisamos clamar, ser voz para aquele que não tem voz. Enquanto o Japão dorme, a igreja brasileira ora. Enquanto a igreja brasileira ora, o Japão ora. Dorme, o Japão ora. E dessa forma a gente vai cumprir o orar sem cessar.
E nós temos percebido que nesse tempo há um movimento do Espírito Santo para levar a igreja a essa percepção, porque a gente sabe que o momento que vai preceder o retorno de Jesus vai ser encharcado com um nível de oração acrescido, e nós temos o privilégio de começar a tocar nesses dias. Então é muito importante, amiga, isso que você falou. Se os pais adquirirem a oração como relacionamento, num processo de maturidade e alinhamento, se os pais começarem a perceber que é possível viver uma vida de orar e sem cessar como corpo, eles vão trazer isso para os seus filhos. E o que vai acontecer? E até hoje eles fazem isso à mesa. Todos os dias eles oram por nações perseguidas, quem não tem comida na mesa. Eles oram todos os dias. Todos os dias. E aí você pensa, se uma geração é ensinada dessa forma, a gente vai ter a vida de oração potencializada. Gente, se é o lugar de maior influência que nós temos, nós vamos começar a ser treinados para governarmos com Jesus no milênio através desse lugar de influência, entrando e saindo hoje nas nações, através da nossa intercessão, caminhando com Jesus. E aí a gente entra no quarto ponto aqui. Amiga, a gente tem 10 minutos, se cair a gente volta, tá? Mas o quarto ponto e último ponto que eu quero lidar com vocês, é óbvio que não é o final do assunto, porque falar sobre oração é inesgotável, mas é que a oração, ela é um convite para que você e eu cooperemos com o que Deus está fazendo na terra. Vamos checar isso na palavra? 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo está dizendo o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, quando Paulo lança sobre nós essa identidade de cooperadores de Deus, a palavra aqui é sunergos. E essa palavra significa companheiros de trabalho, aqueles que estão juntos e gastos pela mesma causa. Meu Deus. Nós somos sunergos de Deus. Agora nesse momento, Deus está fazendo algo na terra. E através da nossa relação com Deus, pela vida oracional, nós começamos a ouvir o coração dele e somos envolvidos no que ele está fazendo na terra hoje. Nos tornamos seus cooperadores, nos tornamos seus companheiros de trabalho, nos tornamos seus sunergos. Gente, orar é dinamismo. Orar é um convite para uma vida completamente fora de tudo que é enfadonho. Orar é dinâmico. Deus é extremamente criativo. E Ele quer nos envolver naquilo que Ele está construindo na história da nossa geração. As gerações passadas não foram responsabilidades nossas. Então nós olhamos para os nossos pais do passado, eu falo por mim, sei que esse é o sentimento da Nery, a gente olha com uma admiração profunda, um respeito, pisando num terreno sacro. Eles não tinham responsabilidade pela geração que não era deles, assim como nós não temos. Mas essa geração agora, da qual eu e você fazemos parte, é responsabilidade nossa. Aí nós olhamos para um Deus que nos conhece ao fundo e sabe o risco que corre conosco e ainda assim nos chama para sermos sunergos, cooperar com o que Ele está fazendo na terra. Daí algumas perguntas precisam surgir. A nossa vida oracional é uma vida que nos faz compreender o que Deus está fazendo na terra hoje? Nós estamos ouvindo o que Deus está fazendo no Oriente Médio? Nós sabemos responder ao profeta a que hora estamos da noite? Nós sabemos narrar ao outro qual é o momento da Coreia do Norte, da Itália, da França, porque ouvimos isso do Senhor? Se somos colaboradores, cooperadores, nós temos que estar engajados com aquilo que Ele está fazendo na terra e caminhar dentro ou sob a perspectiva disso. Ontem eu dizia para algumas pessoas,
que nós temos que ter muito cuidado quando usamos sobre nós o título missionários de oração ou missionários de intercessão. Porque pressupõe-se que um missionário de oração e intercessão gaste a sua vida em relacionamento oracional. Pressupõe-se que essa pessoa que tem sobre si essa identidade é alguém que está tão alinhado com o Senhor que vai saber responder aquilo que está no coração dele. Então, se eu tenho um missionário de oração ou de intercessão próximo a mim, eu vou incomodá-lo o tempo todo e vou fazer perguntas. Me diga, o que Deus está fazendo no Oriente Médio? Me diz, o que Jesus está falando sobre esse momento da história, com essa pandemia? Me diz, amados, nós temos que ser cautelosos e temos que ser curiosos e temos que ser obstinados na questão de perseguir o que há no coração de Deus para cooperarmos com Ele através da nossa intercessão e do nosso encargo missional naquilo que Ele está realizando na terra. E a partir desse lugar, a partir dessa atitude, dessa prática, nós vamos de fato contribuir com aquilo que está acontecendo em toda a terra, ainda que sejam lugares, amiga, onde nós nunca pisamos, fisicamente falando, ou nunca iremos pisar. Mas quando nós nos calamos sob a perspectiva de Deus, sendo alinhados com o que Cristo quer que oremos, e oramos por lugares, pessoas,